e desciam por ela. Por que que Deus fez uma revelação para Jacó? Primeiro, irmãos, porque Jacó amava a primogenitura. Ele lutou por ela. Desde o seu nascimento, desde o ventre da sua mãe, ele lutou pela primogenitura. E ele comprou essa primogenitura por um prato de lentilhas. Mais tarde, ele logrou, a bênção do seu pai. Ela estava reservada para Esaú, mas ele foi lá e tomou essa bênção para ele. E Deus percebeu que o coração de Jacó, amava o que Deus amava. Quem ama o que Deus ama, diz amém. Ó Senhor Jesus, essa noite, irmão, o Senhor quer revelar para você. O Senhor quer falar para você. Mas você precisa amar o que Deus ama. Você precisa amar a sua palavra. Você precisa amar a sua vontade. Amém? Senhor Jesus, por causa disso, Deus revelou esse sonho para Jacó. Mas não era algo só para aquele momento. Era algo, irmãos, para nós também. Esse sonho de Jacó também foi revelado lá em João. Vamos abrir em João, Evangelho de João, capítulo 1. Senhor Jesus. João, capítulo 1, versículo 51. Amém? João, capítulo 1, versículo 51. Vamos ler todos juntos? E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então a escada é o próprio Senhor. É Ele que é o Senhor. E Ele nos reconectou com o Pai. O que Jacó viu, irmãos, é a reconexão do homem com Deus. Por quê? Porque o homem, induzido pelo diabo, ele foi enganado, ele desobedeceu a Deus e ele perdeu essa conexão com Deus. Em Romanos, capítulo 5, versículo 12, vamos abrir? Romanos 5, versículo 12. Senhor Jesus, amém? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o homem havia perdido essa conexão com Deus. E lá, nessa viagem de Jacó, Deus revelou para Jacó algo que era para nós também. O Senhor Jesus é a nossa escada. O Senhor Jesus é a nossa conexão. Agora, quando nós cremos no Senhor, nós podemos nos conectar com o Pai. Ó Senhor Jesus. Amém? Que revelação maravilhosa. Ó Senhor Jesus. Por isso que Deus quer se revelar para mim e para você nessa noite. Senhor Jesus. Aí, Jacó teve uma experiência com Deus, ele teve uma reação. E qual foi a reação? A pedra que ele usou de travesseiro, ele erigiu uma coluna e deitou azeite sobre ela e adorou o Senhor. Então vamos também em Gênesis 28, a partir do versículo 18. Amém? Senhor Jesus. Vamos ser rápidos, irmãos, por causa do tempo, tá? Tendo se levantado Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Irmãos, você é coluna na igreja? Você está servindo o Senhor para a edificação da sua casa? Graças ao Senhor, Deus tem levantado várias ferramentas. Além de turbinar as ferramentas que já tinham, o Senhor tem levantado mais ferramentas. Nós já tínhamos, irmãos, o alimento diário. Inclusive, essa mensagem é a semana 1 do alimento diário. Nós já tínhamos o JAV, já tínhamos o Expolivro, já havia o CEAP, já havia a comportagem, mas o Senhor foi turbinando. Aí veio a comportagem dinâmica, o Senhor deu uma nova roupagem para o CEAP,
O Senhor tem renovou o expolivro, tem renovado o alimento diário, tem renovado a palavra. Aí veio a imersão da palavra, veio, né, os gritos de guerra. O Senhor levantou os adolescentes, levantou os jovens, levantou valentes de Davi, levantou os intendentes. Irmãos, o Senhor está fazendo tudo para que cada um de nós sirvamos a Deus como coluna. E a coluna, ela é para sustentar o peso da edificação. Então, quando eu e você passamos por provações, tribulações, isso tem um objetivo, que é nos aperfeiçoar para a edificação da casa de Deus. Quem quer edificar a casa de Deus? Amém. Mas saiba que o Senhor vai levantar situações na sua vida e na minha, para que nós possamos edificar a casa de Deus, para nós sermos aperfeiçoados. Amém? Porque isso, irmãos, as tribulações e provações nos levam a buscar a presença do Senhor. Ela nos leva para perto do Senhor. Ela nos faz confiar mais no Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Ó Senhor Jesus. Tudo isso, irmãos, visa a nos levar para um dia reinar com Cristo. Mas como a gente vai reinar se nós não estivermos preparados? Por isso é que o Senhor teve que preparar Jacó. Teve que trabalhar em Jacó. Por isso que Jacó foi ali ser tratado com Labão durante 20 anos. 14 anos por causa das esposas e mais 6 anos por causa do gado. Ele tinha 4 esposas, irmãos. Depois, Labão, né, quando ele trabalhou para ele com salário, durante 10 oportunidades, Labão mudou o seu salário tentando atrapalhar ele. Mas Deus honrava Jacó. A riqueza que era de Labão, Deus transferiu para Jacó. Aí quando ele volta para Canaã, ali no Val de Jaboque, ele luta com Deus. Deus percebeu que ele ainda precisava ser mais trabalhado. Aí vem a situação com Esaú. Esaú e 400 homens. Provavelmente, Esaú ia para arrebentar com Jacó. Quando ele viu aquele velho ali mancando, voltando para ele, o coração dele se condoeu. Deus levantou uma situação, né? Aí, ao invés de ir para Betel, né, depois que ele reconciliou com o seu irmão, em vez de ir para Betel, né, renovar o seu voto com o Senhor, porque Deus não esquece do nosso voto. Se você fez um voto para o Senhor, Ele vai te lembrar. Ó Senhor Jesus. Mas em vez de ele voltar para Betel, ele ficou em Siquém. Ali em Siquém, a filha dele foi violada, foi violentada, e 2 filhos, né, se tornaram violentos. Fizeram uma chacina com a cidade de Siquém. Isso assustou bastante Jacó. Aí ele percebeu que ele precisava voltar para Betel rápido. Ali em Betel ele invocou o nome do Senhor. Aí ele teve uma nova experiência com Deus, porque Deus trocou o seu nome. E não só trocou o seu nome, começou uma mudança metabólica na vida de Jacó. Eu e você também precisamos dessa mudança metabólica. Amém? Senhor Jesus, vamos abrir em Gênesis 35. Versículos 5 e 7. Gênesis 35, 5 e 7. Senhor Jesus. Amém? Tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que eles eram circunvizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Quando ele foi para Padã Arã, era El Jacó, era o Deus de Jacó. Agora é El Betel, o Deus da casa de Deus. Aí, irmãos, a gente já vê que Deus já começa a trabalhar no interior de Jacó. Ó Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? Versículo 9, do 9 a 11. Os irmãos, leiam comigo, por favor. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. E disse-lhe mais:
Eu sou Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo, multiplica-te. Uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. As promessas que Deus fez para Abraão e para Isaac, Deus agora fez para Jacó. As promessas que Deus fez para Abraão, para Isaac e para Jacó, Deus também quer fazer para você. Amém, irmãos? Deus quer mudar o seu nome. Deus quer mudar a sua identidade. Deus quer fazer um trabalho metabólico dentro de você. Mas como que isso é feito? Por meio da palavra. Irmãos, hoje Deus usa a palavra. No início, no Antigo Testamento, Deus falava pelos profetas, mas agora Ele fala pelo Filho. E o Filho é a escada que nos reconecta com Deus. Quando eu e você estamos no Espírito, quando eu e você tocamos no Senhor, nós conseguimos nos conectar com o Pai. E o Pai tem algo para te falar. Amém? Ó Senhor Jesus, aleluia. Saiba que quando você e eu entrarmos no reino dos céus, o nosso nome será mudado. Por quê? Porque nós vamos estar totalmente transformados. Amém? Quem quer entrar no reino dos céus? Amém. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Aí nós entramos em Gênesis 37, versículo 1 e 2. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Só até aí. Parece que vai falar de Jacó, mas fala de José. Então Jacó foi passando por essas transformações, por essas experiências externas, e ele percebeu que ele precisava ter mais comunhão com Deus. Por isso ele foi para a região de Hebrom, onde o seu pai habitava. Irmãos, o que Deus quer é que nós tenhamos mais comunhão com Ele. Além de nós edificarmos a sua casa, é necessário que nós tenhamos um viver de comunhão com Deus. Porque eu não posso edificar a casa de Deus no meu natural. Nem você pode edificar no seu natural. Nós temos que edificar no Espírito. Nós temos que edificar, irmãos, buscando a vontade do Senhor, preocupado com a vontade do Senhor. Isso é que é a primogenitura. É fazer aquilo que o Pai quer que faça, não o que eu quero. Como o próprio Senhor Jesus orou. Amém? Faça a tua vontade, não a minha. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. A palavra de Deus, ela é o veículo. O irmão mostrou no alimento diário, que uma injeção, uma seringa, quando tem que ministrar o remédio, geralmente o remédio ele vem em pó. Aí mistura ele com água ou com óleo, para ele virar uma solução e depois inserir, inocular isso dentro de nós. Esse líquido é a palavra. É ela que vai fazer o efeito. É ela que vai nos inocular. É ela que vai travar o pecado em nós para que nós possamos ser santificados. Amém? Ó Senhor Jesus. E quanto mais essa palavra vai entrando em nós, essa mudança metabólica vai trabalhando em nós, até que um dia nós vamos chegar à glória. Só que tudo é um processo. O Senhor, Ele tem que passar, nós temos que passar, pelas situações, para termos transformação, pelas tribulações, e nós chegamos à maturidade. Na maturidade, o Senhor nos dá perseverança. Na perseverança, nós ganhamos experiência. Na experiência, nós tocamos na esperança. E na esperança, nós ganhamos a glória. E a glória não é para a gente ficar, como troféu reluzente, brilhoso, brilhante. É porque a glória é o próprio Deus. O que Deus quer, irmãos, é entrar dentro de você e de mim. De uma maneira completa. Por um lado, Ele já entrou, porque Ele é o Espírito. Mas Ele quer, irmãos, que nós tenhamos totalmente a sua natureza dentro de nós, para podermos reinar com Ele. Lá no reino dos céus, não tem como, irmãos, não tem espaço para o que eu acho e o que eu penso e o que eu quero fazer. Lá, irmãos, eu tenho que estar sendo um com o Senhor, eu e você. Amém? Por isso que às vezes nós passamos por situações, por tribulações, porque é necessário que nós sejamos transformados. Amém? Ó Senhor Jesus. Vamos ler Efésios, capítulo 5,
Efésios, capítulo 5. Senhor Jesus. Versículo 25 e 26. Amém? Efésios 5, 25 e 26. Senhor Jesus. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Amém? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, a santificação que nós precisamos, que nós necessitamos, ela só vem, irmãos, por meio da palavra. A palavra é o caminho, a palavra é o meio que Deus hoje está trabalhando para nos aperfeiçoar, para nos transformar. Por isso é que nós temos insistido com os irmãos para desfrutar as lives, para desfrutar a imersão, para desfrutar os gritos de guerra, para desfrutar o alimento diário, para desfrutar o jave, mas principalmente para desfrutar a palavra de Deus. O Senhor tem falado, irmãos, e Ele fala de uma maneira nova. Toda reunião, toda palavra, toda mensagem que o irmão Perodon tem falado, está vindo algo novo para nós. Só os irmãos que estão de perto, que estão seguindo de perto, estão observando isso. Ó Senhor Jesus, se a sua vida ainda é a mesma coisa, tem algo errado. Se você não está passando por algum processo de transformação, tem algo errado. Provavelmente você está parado no desfrute. O Senhor quer te transformar. Mas para te transformar, você precisa autorizar que a sua palavra possa trabalhar em você. Quem que é a palavra, irmãos? Por um lado, Cristo é a escada, mas Ele também é a palavra. Se você não crê na palavra, você não será transformado. Isso é muito sério, irmãos. Se você não crê na palavra, você não será transformado. Hoje eu ouvi algo de um irmão. Ele falou: irmãos, para nós sermos o vaso usado por Deus, Deus tem que preparar esse vaso. Por isso é que Deus tem que lavar o vaso, tem que cuidar do vaso. Aí, irmãos, Deus vai usar cada um de nós. Você quer ser usado por Deus? Então se encha da palavra. Busque a palavra. Pague o preço pela palavra. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 2. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 2. Amém? Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ó Senhor Jesus, a nossa esperança, irmãos, precisa ser essa, de um dia ver o Senhor vivo. Mas mesmo que a gente venha a falecer, a gente vai falecer na esperança de que nós vamos reinar com o Senhor. Que no dia do Senhor, Ele vai nos ressuscitar com um corpo glorioso, com um corpo incorruptível, e nós vamos entrar na sua glória. Por quê? Porque nós obedecemos a sua palavra. Primeiro nós cremos nela, depois nós deixamos ela infundir o nosso ser, e aí, irmãos, nós fazemos aquilo que a palavra manda fazer. Amém? Essa palavra precisa circular, ela não pode ficar parada. Essa palavra, irmãos, ela precisa nos encher e ela precisa alcançar as pessoas. Por isso é que os irmãos têm investido nos coportores, têm investido no CEAP. Vários irmãos, essa semana teve irmãos que foram lá ser aperfeiçoados no CEAP. Amém? Foi maravilhoso ou não foi, irmãos? Foi cheio de vida. Isso, irmãos, é para levar as pessoas a conhecer mais o Senhor. É para levar as pessoas a invocar o Senhor, a conhecer esse Deus maravilhoso. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Em João, capítulo 7, versículo 39, um versículo muito conhecido, mas ele precisa se tornar a nossa realidade. Não é verdade? Vamos ler? João 7, 39. Ó Senhor Jesus. Aliás, 38.
João 7, 38. Amém? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vamos ler todos juntos? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, o que o Senhor quer é que você seja um rio de água viva. O rio de água viva precisa passar em você. Ele não pode ficar parado. Semana passada, nós fomos na expansão lá em Pitangui. Foi eu e o irmão Carlos, a esposa da Lília. E aí nós fizemos o círculo para a gente compartilhar a palavra. E nós pegamos um dia da semana, né, da mensagem 44, compartilhamos. E aí nós tivemos uma experiência lá, né, eu sempre pedindo os irmãos para compartilhar. Cada um compartilhou. Tem uma irmã lá que ela é muito vergonhosa, né, muito tímida. E aí foi, irmã, tentei começar com ela, né? Ela falou, não, irmão, ela só deu aquele sorriso, né? E aí rodou todo mundo e finalizou nela. Aí eu insisti com ela, irmã, tenta, irmã, fala alguma coisa. Irmãos, de repente ela abriu a boca e ela soltou 3 pontos maravilhosos. Aí eu falei com ela, irmã, a água estava em você, irmã, só que ela estava parada. Água parada vira pântano. O pântano, né, ele é uma água morta, é uma água que não dá nada nele. Estava dentro dela, de repente ela abriu o canal e soltou aquela maravilha para nós. É isso que a palavra, isso que é rio de água viva. É você falar da sua experiência com Deus, é você tocar na palavra, você falar para as pessoas. Nós vamos pregar o evangelho, você não precisa preocupar com o que tem que falar, é só você desfrutar a palavra. Aí vai encher o seu bom depósito, aí você pode falar. Mas não fale aquilo que você acha e pensa, usa a imersão. Se você desfrutar a imersão, é só você falar ela. É só você desfrutar um ponto daquele dia. Ó Senhor Jesus, Deus tem dado experiência para nós e muitas vezes nós não experimentamos. Muitas vezes nós não temos a efetividade dessa experiência. Por quê? Nós ficamos na nossa mente. Senhor Jesus. E aí Deus fala que a nossa mente precisa ser renovada. Então, às vezes você fica entulhado por causa do trabalho, por causa da vida financeira, por causa da sua profissão, né? Por causa das dívidas, por causa das contas. Nós temos que ter responsabilidade, né? Nós como cristãos, nós temos que andar corretos, pagar nossos impostos, pagar nossas contas, andar em dia. Isso dá testemunho. É importante a gente ter isso. Mas nós não podemos deixar isso nos entulhar. Então, todos os dias, você precisa renovar sua mente. Ó Senhor Jesus. Como é que você renova a mente? Por meio da palavra. Romanos capítulo 12. Amém? Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Amém? Vamos ler todos juntos? Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis com o aion, não vos conformeis, irmãos. Ó Senhor Jesus, o que é o aion? O que é o mundo? É essas ondas, né? Essa moda. Você precisa trocar seu carro, você precisa comprar uma roupa, você precisa trocar seu sapato, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que viajar. Isso aí é o aion, irmãos, é o mundo. E isso, se você deixar, vai te entulhando, vai te endividando, vai deixando você ter que trabalhar dobrado para pagar esse luxo, para pagar esse conforto. E aí, irmãos, você não tem tempo para a palavra. Aí sua mente não se renova. Ó Senhor Jesus. Vamos renovar nossa mente? Irmãos, está muito simples. É só a gente ler a imersão, ler o alimento diário, só a gente colocar nossa mente no Espírito. Amém? Ó Senhor Jesus.
Em Romanos capítulo 5, vamos voltar lá? Romanos 5, versículo de 3 a 5. Senhor Jesus, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Ó Senhor Jesus, o que o Senhor quer, irmãos, é encher o seu coração com o Espírito Santo. Mas você precisa abrir, você precisa tomar a decisão de entrar na palavra, de escolher o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos 8, versículo 5. Amém? Vamos ler todos juntos. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Você, irmãos, você e eu, temos o poder de decisão. E aonde que é essa chave? A nossa mente. Por isso que nós temos que renovar a nossa mente. Como é que a gente renova a mente? Desfrutando a palavra. Desfrutando a palavra, irmãos. Fala para o seu irmão, desfrutando a palavra. Ó Senhor Jesus, desfrutando a palavra. Irmãos, todos os dias vem imersão para nós. Todos os dias tem a leitura do alimento diário. Né? Domingo tem a live. Quinta-feira tem outra live. No sábado de manhã tem outra live. Irmãos, ninguém tem desculpa para falar que não teve tempo para desfrutar. Você tem que decidir. Se o médico chegar para você e falar, olha, você precisa fazer, né, uma dieta, você precisa cuidar, você precisa perder peso, senão você vai morrer. Você precisa parar de fumar, senão você vai morrer. Você precisa parar de beber, senão você vai morrer. Se o médico der uma ordem, a gente paga o preço. Por que a gente não pode pagar o preço para as coisas do Senhor? A reunião começa às 7 da noite. Era mais ou menos 7h15, não tinha nem a metade dos irmãos que está aqui agora. Por que para a reunião, 7 horas, nós não pagamos o preço? Mas para o trabalho, se marcar, se o seu chefe falar assim, amanhã eu preciso de você aqui 6 horas da manhã, você vai estar lá. Por quê? Porque você depende daquele salário. Mas tem algo muito mais valioso do que o salário. A vida eterna. Aonde você vai passar a vida eterna? Por que para as coisas de Deus nós não temos caráter? Nós não buscamos o Senhor, nós não cumprimos o horário. Uma vez eu trouxe um convidado aqui para a reunião, irmãos. Já tem mais tempo, tem mais de ano. E a reunião começava 8h30 da manhã. Amém? Esse convidado é católico. Ele levantou cedo, ele foi na missa, 7 horas da manhã, terminou a missa, ele veio para cá. Sabe que horas que a reunião começou? 8h50. Ele falou assim, que hora que vai começar a reunião? Minha cara queimou de vergonha. Porque lá, 7 horas começa. Se atrasado ou não, já começa lá. Começa a missa deles lá. E nós? Está vendo, irmãos? São coisas pequenas, mas que nós precisamos ser trabalhados. Por que quando a gente quer estudar, quando a gente quer uma profissão, a gente estuda, a gente paga o preço, a gente faz um curso, a gente vai lá, né? E tal, você presta concurso, você consegue, né? Beleza, maravilha, você conseguiu. Mas para as coisas do Senhor, você não tem esse encargo. Você precisa ser mudado metabolicamente. Por quê? Você precisa ganhar que o seu lugar é no reino dos céus.
O seu lugar é a vida eterna. Quem quer ficar aí para a grande tribulação? Eu creio que ninguém vai querer falar amém. Mas quem quer reinar com o Senhor? Mas para reinar com o Senhor, você precisa passar por um processo. Aqui falou, irmãos, né? Nós passamos por transformação, por maturidade, por tribulação, por perseverança, por experiência, por esperança, até chegarmos à glória de Deus. Ó Senhor Jesus, aqui, Senhor Jesus, voltando aqui em Romanos 8, né? Queria ler com os irmãos aqui, ó. A partir do versículo 6. Amém? Romanos 8, versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Amém? Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito a ele a lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, nós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ó Senhor Jesus, amém? Senhor Jesus, Deuteronômio capítulo 6. Senhor Jesus, versículo de 5 a 7. Amém? Deuteronômio 6, de 5 a 7. Lá fala assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, irmãos, como que eu vou amar a Deus? Eu preciso pagar um preço para amar a Deus. Esse preço é amando a sua palavra, é acompanhando a sua palavra. Amém? Aí quando vem a situação, o Senhor vai expor o seu coração. Deuteronômio 8. Amém? 2 e 3. Deuteronômio 8, 2 e 3. Senhor Jesus, vamos ler juntos? Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Vamos ler esse final aqui? Não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Esse é o segredo, irmãos. Se você quer reinar com o Senhor, se você quer ser um vencedor, você precisa agarrar a sua palavra. Você precisa atentar para aquilo que Deus está falando. Não só na Bíblia, na questão escrita, mas também, irmãos, na revelação atual que Deus está dando. Se você não conseguir virar, você precisa pedir: Senhor, me ajude, toca no meu coração. Me ajude a ver o que os irmãos estão vendo. Me ajude a ser como os irmãos estão sendo. Me ajude a amar essa palavra. Amém, irmãos? As provações, as tribulações, visa a salvação da nossa alma. É a parte mais difícil. Mas quem quer salvar sua alma? Quem quer salvar sua alma? Amém. 1 Pedro. Amém? 1 Pedro, versículo 6. 6, 7, de 6 até o 9. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, de 6 até o 9. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados
por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da nossa alma. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor? Irmãos, se a gente não deixar essa água nos lavar, no final nós vamos ter que passar pelo fogo. E o fogo dói mais. Bem mais. Ó Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem mostrado para nós que há um caminho pelo qual nós podemos ser vencedores. Esse caminho é a sua palavra. Nós te louvamos nessa noite. O Senhor possa nos ganhar cada vez mais. Senhor, abre o nosso coração. Nos dá amor por essa palavra. Senhor, arde o nosso coração pela sua palavra. Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. 6 irmãos vim na frente aqui para compartilhar. Amém? Jesus é o Senhor.